Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro Memórias, por Raul Brandel. Prefácio. Janeiro de 1918. Se tivesse de recomeçar a vida, recomeçava-a com os mesmos erros e paixões. Não me arrependo, nunca me arrependi. Perdia outras tantas horas diante do que é eterno, embebido ainda neste sonho poído. Não me habituo, não posso ver uma árvore sem espanto, e acabo desconhecendo a vida e titubeando como comecei a vida. Ignoro tudo, acho tudo esplêndido, até as coisas vulgares, extraio ternura de uma pedra. Não sei nem me importo se creio na imortalidade da alma, mas do fundo do meu ser agradeço a Deus ter me deixado assistir um momento a este espetáculo desabalado da vida. Isso me basta. Isso me enche, levo-o para a cova para remoer durante séculos e séculos, até ao juízo final. Nunca fui homem de ação e ainda bem para mim, tive mais horas perdidas. Fugi sempre dos fantasmas agitados, que me metem medo. Os homens que mais me interessaram na existência foram outros. Foram, por exemplo, Dom João da Camara, poeta e santo, Correia de Oliveira, um chapéu alto e nervos nascido para cantar, Columbano e a sua arte exclusiva, e alguns desgraçados que mal sabiam exprimir-se. Conheci muitos ignorados e felizes. Meio doidos e atonitos. O Nápoles ainda hoje dorme sobre a mesma rima de jornais? Outro andava roto e dava tudo aos pobres. O homem é tanto melhor quanto maior quinhão de sonho lhe coube em sorte. De dor também. Aqui se reduz afinal a vida. Há um momento de ternura e mais nada. De tudo o que se passou comigo, só conservo a memória intacta de 2 ou 3 rápidos minutos. Esses sim. Teimam, reluzem lá no fundo e enebriam-me, como um pouco d'água fria embacia o copo. Só de pequeno retenho impressões tão nítidas como na primeira hora. Ouço hoje como rontem os passos de meu pai quando chegava à casa. Vejo sempre diante dos meus olhos a mancha azul ferrete das hidranjas que enchiam o canteiro da parede. O resto esvai-se como fumo. Até as figuras dos mortos, por mais esforços que eu faça, cada vez se afastam mais de mim. Algumas sensações, ternura, cor e pouco mais. Tinta. Pequenas coisas frivolãs, o calor do ninho e sempre 2 traços na retina, o cabedelo doiro, a outra banda verde. Passou depois por mim o tropel da vida e da morte, assisti a muitos factos históricos, e essas impressões vão se desvanecidas. Ao contrário, este facto trivial ainda hoje o recordo com a mesma vibração. A morte daquela laranjeira que de velha e tonta, deu flor no inverno em que seco. O resto usa-se hora a hora e todos os dias se apaga. Todos os dias morre. Lá está a velha casa abandonada e as árvores que minha mãe por sua mão dispôs. A bica deita a mesma agua indiferente, o mesmo barco arcaico sobe o rio, guiado à espadela pelo mesmo homem do Douro, de pé sobre a gaiola de pinheiro. Só os mortos não voltam. Dava tudo no mundo para os tornar a ver, e não há lágrimas no mundo que os façam ressuscitar. Esta foz de há 50 anos, adormecida e doirada, a cantareira, no alto o monte, depois o farol e sempre ao largo o mar diafano ou colérico, foi o quadro da minha vida. Aqui ao lado morreu a minha avó, no armário metido na parede como um beliche, dormiu em pequeno o meu avô que desapareceu um dia no mar com toda a tripulação do seu brigue, e nunca mais houve notícias dele. Lembro-me da avó e da tia Iria, de saia de riscas azuis, sentadas no estrado da sala da frente, e possuo ainda o volume desirmanado do judeu que eles liam, com o feliz independente do mundo e da fortuna e as recreações filosóficas do padre Teodoro da Almeida. Ouço desde que me conheço sair do negrume e alta noite a voz do moço chamando os homens da companhia.
ó se Manuel cá pra baixo perrou mar. Vi envelhecer todos estes pescadores, o Bilé, o Mandum, o Manuel Arraiz, que me levou pela primeira vez na nossa lancha ao largo. Ha que tempos, e foi ontem? A 40 braças lança-se o ancorote. Na noite cerrada uma luzinha à proa, do mar profundo chape que chape, só me separa o caverneime. Deito-me com os homens sob a vela estendida. Primeiro livor da manhã, e não distingo a luz do dia do pó verde do mar. Nasce da agua, mistura-se na agua com reflexos baços, a claridade salgada que palpita, o ar vivo que respiro, o oceano imenso que me envolve. Issa, e as redes sobem pela polé cheias de algas e de peixe, que se debate no fundo da catraia. Voltamos. Já avisto a vela panda, o farolim depois carreiros. Um ponto branco além no areal é o Senhor da Pedra, e a terra toda roxa e diafana emerge enfim, como uma aparição do fundo do mar. A onda quebra. Eis a barra. Agora o leme firme. As mulheres de perna nua acodem à praia para lavar as redes, e o velho piloto mor de barba branca, sentado à porta da pensão, fuma inalterável o seu cachimbo de barro. O azul do mar desfeito em poalha, mistura-se ao oiro que o céu derrete. Dois barcos vão aparecendo, vela a vela, o vai com Deus, a Senhora da Ajuda, o Deus te guarde, e os homens de pé com o barrete na mão cantam o bendito. Tanta foi a pesca, quantas duzias, 100, 200, nas linguetas de pedra salta a pescada de lista preta no lombo, a raia viscosa, o ruivo de dorso vermelho, ou no inverno, a sardinha que os batéis carreiam do mar inexcotável, estivando de prata todo o cais. Às vezes o peixe miúdo e vivo é tanto, que não bastam os almocreves com os seus burros canastreiros, as varinas com os seus gigos, nem as mulheres de saia ensacada e perna à mostra para o levarem apregoando-o, por essa terra dentro. Dá-se a quem o quer, fácil quinhão dos pobres. Em setembro são as marés vivas. Mais tarde cresce do mar um negrume. Acastelam-se as nuvens no poente, e forma-se para o sul, uma parede compacta que tem legoas de espessura. A voz é outra, clamorosa, e a primeira lufada, bandos de gaivotas grasnam pela costa fora, anunciando o inverno que vem próximo. O quadro muda, e os homens morrem à boca da barra, na pedra do cão, agarrados aos remos, sacudidos no torvelinho da resaca, o velho Arraiz de pé, as duas mãos crispadas no leme cuspindo injurias para lhes dar animo, e todo o mulherio da povoa de Matozinhos da Afurada vento sul camaroeiro içado, com as saias pela cabeça, salpicadas de espuma e molhadas de lágrimas. Ai o meu rico homem, o meu filho que o não torno a ver, e chamam por Deus, ou insultam o mar que inverno a inverno lhos leva todos para o fundo. O que sei de belo, de grande ou de útil, aprendi-o nesse tempo, o que sei das arvores da ternura, da dor e do assombro, tudo me vem desse tempo. Depois não aprendi coisa que valha. Confusão, balbúrdia e mais nada. Vacuidade e mais nada. Figuras equivocar, ou com raras exceções sentimentos baços. Amargor e mais nada. Nunca mais. Nunca Londres ou a floresta americana me incutiram um mistério que valesse o dos 4 palmos do meu quintal. Nunca caça às feras no canavial indiano foi mais fértil em emoção e aventura, que a armadilha aos pássaros na poça do monte com o Manuel Barbeiro. Uma nora, 2 choupós, a agua empapada e entre as ervas gordas como bichos pegadas de bois cheias de tinta azul, refletindo o céu implacável de agosto. Os pássaros com as asas abertas desconfiam e hesitam, a sede aperta-os, o sol escalda-os. Mal pousam na armadilha, agarra mol-os com ferocidade. Chiu! Uma andorinha descreve lá no alto um círculo perfeito, e vem no vôo desferido, arrepiar com o bico a agua estagnada. Toca numa palheira de visco, é nossa. Já tiveste nas mãos uma andorinha? É penas e vida prenhética.
E essa vida pertence-te. Só ao fim da tarde regressava a casa com os bolsos cheios de rãs e os olhos deslumbrados. Nenhuma figura torva, nem o anticristo, me comunicou terror semelhante ao do inofensivo manco da esquina, que escondia de manhã a barba que lhe chegava ao umbigo, entre o peito e a camisa, para a sacar de noite quando saía à estrada. Sou capaz de te dizer qual o tom verde de certos dias, quando o pessegueiro bravo encostado ao muro floresce. O murmurio da minha bica não me sai dos ouvidos até a hora da morte. Quase todos os meus amigos, o Nel que não tornei a ver, são dessa epocha. Doutras impressões mais tardias não restarão vestígios, mas tenho sempre presentes os mesmos pinheiros mansos que já não existem, acenado para a barra e alta noite acordo ouvindo o rebramir do mar longínquo. Nos dias de desgraça é sempre a mesma voz que chama por mim. Olha, olha ainda e extasia-te, o rio parece um lago, e um bando de gaivotas desfolhadas alastra sobre a tinta azul, com laivos esquecidos do poente. Boia espuma na água viva que a maré traz da barra. E não há cheiro a flores que se compare a este cheiro do mar. Agosto de 1910. Aos 23 do mês passado morreu meu pai machucado, exausto e pobre. Encontrão de um, repelão de outro, assim foi até a cova. Tinha 67 anos incompletos. Não podia mais. Encontraram-lhe alguns cobres no bolso. Há muitos anos que se arrastava, e só tinha de seu uma alegria e um repouso, os domingos. Aos domingos metia-se no quarto, calçava uns chinelos, e toda a tarde chorava lágrimas sem fim sobre um velho romance de Camilo. Minha mãe pouco mais durou com um olhar de pasmo. Lá ficou a velha casa abandonada. Sobe a lua no céu, e a sombra no monte. 6 árvores, 4 paredes, tudo aqui me enche de saudades. A bica continua a correr, mas outras sedes se apagarão naquela agua. Outros virão também sentar-se no banco de pedra. Só me resta a tua mão querida, que a meu lado segura a minha mão. Os mortos chamam por nós cada vez mais alto. Olho para ti e os teus primeiros cabelos brancos fazem-me chorar. Setembro de 1910. Hoje acordei com este grito: eu não soube fazer uso da vida. O que me pesa é a inutilidade da vida. Agarro-me a um sonho, desfaz-se-me nas mãos, agarro-me a uma mentira e sempre a mesma voz me repete: é inútil, é inútil. A aquiescência o sorriso, pois sim, a necessidade de transigir, o preceito, a lei, fizeram de mim este ser inútil, que não sabe viver e que já agora não pode viver. Não grito de desespero porque nem de desespero sou capaz. A vida antiga tinha raízes, talvez a vida futura as venha a ter. A nossa epocha é horrível porque já não cremos, e não cremos ainda. O passado desapareceu, de futuro nem alicerces existem. E aqui estamos nós sem tecto entre ruínas à espera. Não entendo nada da vida. Cada dia que avança entendo menos da vida. Contudo há horas, as horas perdidas, e só essas, que queria tornar a viver e a perder. Deus, a vida, os grandes problemas não são os filósofos que os resolvem, são os pobres vivendo. O resto é engenho e mais nada. As coisas belas reduzem-se a meia dúzia, o tecto que me cobre e o lume que me aquece, o pão que como, a estopa e a luz. Detesto a ação. A ação mete-me medo. De dia podo as minhas árvores, à noite sonho. Sinto Deus, toco. Deus é muito mais simples do que imaginas. Rodeia-me, não o sei explicar. Terra, mortos, uma poeira de mortos que se ergue em tempestades, e esta mão que me prende e sustenta e que tanta força tem. Como em ti, há em mim várias camadas de mortos, não sei até que profundidade. Às vezes convoco-os, outras são eles com a voz tão sumida que mal a distingo que desatã a falar. Preciso da noite eterna,
só num silêncio mais profundo ainda, conto ouvi-os a todos. Nunca os meus me chamaram tão alto. Sentam-se a meu lado. Rodeiam-me, e pouco a pouco o círculo da minha vida restringe-se a um ponto, a cova. Teimo, há uma ação interior, a dos mortos, há uma ação exterior, a da alma. A inteligência é exterior e universal, e faz-nos vibrar a todos de uma maneira diferente. Destas duas ações resulta o conflito trágico da vida. O homem agita-se, debate-se e declama, imaginando que constrói e se impõe, mas é impelido pela alma universal na meia dúzia de coisas essenciais à vida, ou obedece apenas ao impulso incessante dos mortos. A minha alegria em velho consistiria em ter aqui meu pai para falar com ele. Não é só saudade que sinto, é uma impressão física. Agora é que acharia encanto até as lágrimas em termos a mesma idade, conversamos ao pé do lume, e morrermos ao mesmo tempo. Fevereiro de 1918. Isso que aí fica, não são memórias alinhadas. Não tem essa pretensão. São notas, conversas colhidas a esmo, 2 traços sobre um acontecimento e mais nada. Diante da fita que a meus olhos absortos se desenrolou, interessou-me a cor, um aspecto, uma linha, um quadro, uma figura, e fixei-os logo no canhenho que sempre me acompanha. Sou um mero espectador da vida, que não tenta explicá-la. Não afirmo nem nego. Há muito que fujo de julgar os homens, e a cada hora que passa, a vida me parece ou muito complicada e misteriosa ou muito simples e profunda. Não aprendo até morrer, desaprendo até morrer. Não sei nada, e saio deste mundo com a convicção de que não é a razão nem a verdade que nos guiam, só a paixão e a quimera nos levam a resoluções definitivas. O papel dos doidos é de primeira importância neste triste planeta, embora depois os outros tentem corrigi-lo e canalizá-lo. Também entendo que é tão difícil asseverar a exactidão de um facto, como julgar um homem com justiça. Todos os dias mudamos de opinião, todos os dias somos empurrados para léguas de distância por uma coisa preética, que nos leva não sei para onde. Sucede sempre que, passados meses sobre o que escrevo, eu próprio duvido e hesito. Sinto que não me pertenço. É por isso que não condeno nem explico nada, e fujo até de descer dentro de mim próprio, para não reconhecer com espanto que sou absurdo, para não ter de discriminar até que ponto creio ou não creio, e de verificar o que me pertence e o que pertence aos mortos. De resto, isto de ter opiniões não é fácil. Sempre que me dei a esse luxo, fui forçado a reconhecer que eram falsas ou errôneas. Sou talvez uma árvore que cresce à sua vontade, pernada para aqui, pernada para acolá, à chuva e ao vento. Não admito poda. Perco horas com inutilidades, e passo aliado e frio diante do que os outros contemplam extasiados. Admiro, por exemplo, muito mais, perdoem-me, a vida ignorada do meu vizinho, o Sr. Crasto, que morreu de 80 anos, curvado a lavrar a terra, do que a do Sr. Índice Ribeiro, que considero inútil e destituída de toda a beleza. Por isso repito, muitas folhas destes canhenhos serão mal interpretadas, talvez alguns tipos falsos. Só vemos máscaras, só lidamos com fantasmas, e ninguém, por mais que queira, se livra de paixões. No que o leitor deve acreditar, é na sinceridade com que na ocasião as escrevi. Poderão objetar-me, então com que destino publico tantas páginas desalinhadas, de que eu próprio sou o primeiro a duvidar? É que eles ajudam a reconstituir a atmosfera de uma epocha, são, como dizia um grande espírito, o lixo da história. Ensinam e elucidam. Foi sempre com a legenda que se construiu a vida. Sei perfeitamente que a história viva tanto se faz com a verdade como com a mentira, se não se faz mais com a mentira do que com a verdade. Para gerar um acontecimento é preciso criar-lhe primeiro a atmosfera propícia.
Algumas palavras sob caricaturas grosseiras dispersas pelos campos, formaram uma lenda na imaginação popular, concernente ao rei e à rainha, ao conde de Artois, a Madame Lamballe, ao pacto da fome, aos vampiros que sugam o sangue do povo, etc. Dessa lenda que ele acha útil, saiu a grande revolução, diz um historiador. A gente nunca sabe ao certo se da infâmia poderão nascer coisas belas. A mentira, o boato, o que se diz ao ouvido, o que se deturpar e que tanta força tem, a meada de ódio, de ambição e de interesses, que não cabe na historia com H grande, tem o seu lugar num livro como este de Memórias Despretensiosas. Eis uma razão. Tenho outra ainda, torno a ver e a ouvir alguns mortos. Recordo, o que é necessário a quem cada vez mais se isola com o seu sonho e as suas arvores. Isto aquece quase tanto os primeiros anos da minha velhice, como o lume que arde até junho na lareira desta casa. Cantareira, Foz do Douro, 1918. Algumas figuras. Janeiro 1900. Urbano de Castro com um olho torto e um chapelinho afadistado, na aparência reservado e sardônico, sai-se encantador na intimidade. Os seus amigos adoram-no, o Camara, o Chivelbá, a antiga roda do Correio da Manhã. Trouxe para o jornalismo uma grande leitura de clássicos, conhece muito a língua, e uma forma irônica e precisa. Em meia dúzia de linhas incisivas deixa o adversário a sangrar. Os políticos temem-no tanto, que uma das condições impostas pelo José Luciano quando do pacto com o índice, foi que o Urbano terminasse na tarde com o espírito de S. Exa. Eis algumas maximas de Urbano de Castro. A paciência é uma virtude de capote e lenço. Quanto mais leve é a cabeça da mulher, mais pesada é a do marido. Os homens públicos são como os papéis de crédito, o que hoje tem uma alta cotação, amanhã não vale e inversamente. Quando tiveres muitos argumentos, não empregue senão os melhores. Quando não tiveres nenhum, emprega todos. A paternidade é muitas vezes um rótulo. A garrafa é a mesma, mas o vinho é outro. Viúva rica com um olho dobra com outro repicar. No coração mora-me Deus, no fígado o diabo. Mortal é o contrário de imortal. Imortal é o que é sempre. Logo mortal, é o que não é nunca. Teologia, a arte de fazer compreender aos outros aquilo que nós não entendemos. De todas as armas a mais difícil de manejar é o pau, de dois bicos. Jornalista, fabricante da opinião pública. Cada um afirma que a única genuína é a da sua lavra. Se os homens de mais juízo pensarem a serio em muitos dos seus atos, hão de reconhecer que não tem juízo nenhum. O suicida tem para mim um lado simpático, não se julga insubstituível. Junho 1903. Deparo hoje com um garrido redondinho, baixo, de bigode grisalho e um ventre de proprietário. Nunca se altera nem perde a paciência. Jovial? Não, triste, falando sempre baixinho. Tem ganho fortunas, tem dissipado fortunas com o mesmo ar inalterável. Houve ocasiões em que todos os teatros do Rio representaram peças com o seu nome. Está cheio de dívidas. E o seu ideal, o ideal desta existência de acaso, com aflições de morte, ou dispersa pelo Brasil entre dois números de opereta, pan, 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 e dinheiro atirado a rodos, é um casebre no campo, duas árvores num retalho de horta viçosa e uma nora pingue que pingue no fundo do quintal. Paz. E não escrever uma linha. Um agiota não o larga. É este velhinho paternal de cabelos brancos que faz recados, deita as cartas ao correio e leva coiro e cabelo. Parece inofensivo. Começou a vida por criado de servir e esfolou os patrões.
Afirma que o Garrido é capaz de arrancar dinheiro a um morto. Este senhor Garrido dá-me cada aflição. Até me faz criar caspa. Fevereiro 1900. A paixão deste homem é não ter um livro de jeito. Só escreveu 3 folhetos e por aí ficou o seu talento. Espremido não deu mais nada. É, no entanto, uma figura epigramática e nitidade conversador, e um tipo curioso de boêmio lisboeta. Dormiu nas escadas dos prédios, pertenceu ao grupo que o fialho arrastava pelas ruas até antemanhã, dispersando com ele o oiro da sua esplendida fantasia. Para essa meia dúzia de boêmios improvisou o grande escriptor as suas melhores satiras. Uma noite no café aludiu à sua obra, e logo do lado o fialho acudiu. A tua obra, bem sei. 25 cartas a 25 amigos, pedindo 25 tostões emprestados. Embezerrou. Mas passados minutos aproveitou uma pausa no diálogo, para perguntar com indiferença ao fialho, que tinha há pouco casado rico com uma prima, que gastou a vida à espera-o no fundo da província. O fialho, fazes favor de me dizer que horas são, no relógio do teu sogro? Fevereiro 1903. Vejo sempre diante de mim o Dom João da Camara, já cansado e asmático, olhando por cima das lunetas e falando baixinho com receio, uma modéstia no dizer, e um medo de magoar. A barba espessa, a grenha espessa e um chapelinho posto ao lado, completam a figura um pouco mole. É quase um santo. Joga e jejua. Dá tudo o que tem. Exploram-no. O que me perdeu na vida foi não ter energia. Nunca me decido, e mais baixo, isto vem talvez dos jesuítas que me educaram. Tive alguns condiscípulos que são homens notáveis e ninguém dá por eles. Vive de noite com uns e outros, ao acaso nos bastidores dos teatros, ou encantado com uma ceiacinha na taberna, que descobriu no Arco da Bandeira. Se encontra o pinturas está perdido, não se largam mais. Vai sempre para casa de manhã, e a sua vida é tão aflictiva que desejaria, como o Chivelbá, que o metessem algum tempo no limoeiro, para não pensar no dia seguinte. Ontem contou-me isto que é encantador. Não me importava nada de ter 14 filhos em vez de 7. São muito meus amigos. O Vicente nunca sai de casa sem me dar um beijo. Eu estou sempre a dormir. Esta manhã, estava acordado mas fingi que dormia, quando aquele rapagão me entrou no quarto pé ante pé para não me acordar e beijou-me. E fica estático. Às vezes fala-me das peças que há de fazer, do Sermão da Montanha e de outra com tipos de sonhadores, que se alimentam de mentira e de um passado que nunca existiu, forjado ponto por ponto. Assobia-se, por exemplo, um trecho da ópera, e logo este atalha, bem ceia da Dinorá. Tempos que já lá vão. O que eu vivi com fulano e cicrano, e as ceias que demos juntos, tudo ilusão, tudo sonho. Vai-se a ver, nem sequer conheceram as pessoas de quem falam. Outras vezes conta-me a sua vida. O que eu tenho sofrido. Tive muitos dias de angústia. Nessa noite o pantano carrira. Toda a gente dizia mal de mim. Nos bastidores a intriga fervia com a Lucinda à frente. Saí do teatro a pensar no que havia de empenhar no dia seguinte. Fui para casa muito tarde, não haveria que pôr no prego, por fim descobri uma casaca, e ainda muito cedo saí com o embrulho debaixo do braço num papel de jornal. O papel amolece-a, a casaca rompia para fora, e eu batia de prego em prego. 7 horas da manhã. Estavam todos fechados. Não disseram-me com secura, não emprestamos sobrecasacas. Fui a outro e esperei no portal que abrisse. Lembro-me como se fosse hoje. Chovia a potes. Defronte estava uma carroça, com um cavalo branco.
Era um burro pele e osso, a cabeça metida numa linhagem a comer. E eu no portal com o embrulho já todo roto debaixo do braço, invejei aquele cavalo. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.